Boa tarde, pessoal. Vamos começar o penúltimo seminário do ano. Hoje quem vai falar é o Arjuna e ele vai falar para que serve a matemática, sendo que a gente já tem esse seminário já faz alguns anos e a gente nunca apresentou isso. Talvez então está um pouco fora de ordem, mas chegou. Ok, vocês estão me ouvindo? Boa tarde. Então, eu estou aqui hoje para tentar responder essa pergunta, né? Para que serve matemática? Se é que serve para alguma coisa? E bom, a primeira coisa eu vou dizer de onde que vem essa pergunta, né? Então, tudo começa quando você comete o erro de contar para alguém que você faz matemática. Geralmente alguém da sua família. E essa pessoa, ela, curiosa, né, faz essa pergunta inocente, que é, o que exatamente o matemático faz? Isso é uma pergunta muito vaga, sabe? Matemática não é como outras profissões, como arquitetura. O que um arquiteto faz? Um arquiteto, ele faz projetos de edificações, certo? Cantor, ele canta. Pintor, ele pinta. O que um matemático faz? Muito difícil responder isso. E aí, eu acho que uma abordagem comum é você tentar dizer o que você faz, né? Então, no meu caso em particular, assim, de maneira bem simplificada, eu estudo colorações de mapas. Tudo bem. Mas aí, o problema realmente é a pergunta que vem depois disso. Porque você acabou de dizer o que você faz e a pessoa vira para você e pergunta, mas isso serve para alguma coisa? E, da minha experiência, matemáticos não gostam dessa pergunta. Eu não gosto dessa pergunta. Certo? Essa pergunta me incomoda. E essa é uma pergunta muito complicada de responder. Nem sempre a gente está com energia para realmente entrar nos pormenores da resposta. Então, o que eu faço, geralmente, é dizer, não serve para nada. Então, essa seria a minha primeira resposta. Para que serve matemática? Não serve para nada. Mas tudo bem. Nesse caso em particular, essa pessoa que me fez essa pergunta era mãe da minha namorada na época, então esse não serve para nada ficou só em pensamento. E eu decidi tentar dar uma resposta um pouco mais elaborada. E no fim das contas ela acabou me dizendo que ela gostou bastante da resposta, então eu decidi trazer para vocês o que eu respondi para ela nesse dia. Eu disse para ela que a matemática era como se fosse uma caixa de ferramentas, certo? Para quem faz matemática, essa caixa seria onde a gente guarda os nossos teoremas e os nossos axiomas. Eu disse para ela que os matemáticos estão constantemente vasculhando essa caixa, tirando coisas delas, às vezes tirando infinitas coisas dela, e juntando em novas ferramentas, certo? Então, você pega coisas da caixa, você cria uma nova ferramenta e você joga ela de volta na caixa. Para que servem essas ferramentas? Não sei, a gente não cria as ferramentas pensando em para que elas servem. A gente cria as ferramentas pensando em criar ferramentas. Às vezes, pensando em como criar novas ferramentas. E, tudo bem, ferramentas, você está pensando, tá, ferramenta, eu uso a ferramenta para alguma coisa. E, de fato, membros de outras áreas da ciência, às vezes eles querem ferramentas específicas, mas matemáticos muito dificilmente trabalham sob demanda, certo? Então, a gente não faz ferramentas que servem para o que as outras pessoas pedem para a gente, certo? Então, se alguém chegar para você dizendo que precisa de martelo, ela provavelmente vai sair decepcionada. Mas a gente sempre convida as outras pessoas a mexer na caixa. Tipo, não sei, você precisa de alguma coisa, dá uma olhada lá, vê se tem alguma coisa que serve, parece útil para você. Você pode até criar suas próprias ferramentas. A caixa não é a caixa, ela é bem comunista, ela é aberta para o público geral. Não precisam ser só matemáticos mexendo ali. Inclusive, muitas ferramentas matemáticas foram descobertas por pessoas que não trabalhavam como matemática, certo? Por artistas, por físicos, por biólogos.
por advogados. Tudo bem, essa foi a explicação que eu dei para ela. Então, o que o matemático faz? Ele cria ferramentas. Para que servem as ferramentas? Não sei. As outras pessoas vão descobrir, eventualmente. Talvez. E aí, o tema dessa apresentação hoje, na verdade, é contar sobre uma dessas ocorrências de a matemática criando utilidade, passando a servir para alguma coisa. Então, eu gostaria de trazer para vocês 3 problemas da vida real. São problemas bem diferentes do tipo de problema que a gente encontra na matemática, realmente. Certo? O primeiro problema ele tem relação com impressão 3D. Gente, eu aprendi a colocar GIF nos slides. Deu muito trabalho. Mas tem muitos GIFs. Certo? Ok. O que é impressão 3D? Eu acho isso uma ideia muito interessante, porque a impressão 3D nada mais é do que a impressão 2D feita várias vezes. Porque quando você faz uma impressão, a tinta ela deixa uma largura, né? Que é uma largura pequena, mas é uma largura. Então, se você imprime de novo, de novo, de novo, naquele mesmo lugar, você vai criar um objeto tridimensional. Não é incrível? Então, o que é impressão 3D? Você tem uma máquina extremamente simples, a única coisa que ela faz é depositar resina, e você pede para essa máquina depositar resina de forma a criar um objeto tridimensional. E a impressão 3D, ela é muito legal, mas ela tem alguns problemas, né? Pelo menos com essa abordagem, você vai ver que, bom, primeiro ela é muito lenta, isso aqui é um time-lapse, certo? Então, tipo, está sendo imprimido rapidinho, mas esse processo aqui demorou horas, certo? Ela tem dificuldade com inclinações. Se você olhar de perto o objeto que está sendo impresso, você vai ver que todas as retas que são diagonais, elas viram escadinhas, certo? Porque ele não está imprimindo de forma contínua, ele está imprimindo camada por camada. E ele, às vezes, vai deixar algum resíduo, certo? Aqui você vai ver no braço do robozinho, tem um resto de resina que ficou lá quando a agulha mexeu de um lugar para outro. Tudo bem? Mas tudo bem, a maior parte desses problemas eles já estão resolvidos, na verdade. Porque os métodos mais modernos de impressão 3D, eles fazem mágica. Eles imprimem com luz. O que eu acho muito legal. Como que isso funciona na prática? Você tem uma pequena bacia com uma resina. Aqui pode estar parecendo que é uma piscina, mas não, isso aqui tem a profundidade de uma poça. Certo? E o que acontece é que tem um laser debaixo dessa bacia, e esse laser ele ilumina essa resina, e quando a resina ilumina, ela solidifica. E aí, o objeto ele é criado de uma forma que parece que ele está sendo tirado de um portal. Porque, como eu disse, isso aqui não é profundo, isso aqui tem a profundidade de uma poça, para que o laser consiga atravessar ele, certo? Ele não pode ser muito profundo. Então, o seu objeto ele surge por mágica. Eu acho isso muito legal. Esse processo é muito mais rápido, ele se livra de imperfeições. Certo? E ele permite criar estruturas bem mais complexas também. Tá, mas eu disse que eu ia mostrar para vocês um problema, né? Qual é o problema em si? O problema, na verdade, é uma pergunta, né? Tudo bem, a gente fez uma grande revolução, a gente passou de depositar resina para criar objetos usando luz, mas a gente ainda está imprimindo camada por camada, certo? Então, a pergunta é, será que dá para imprimir um objeto inteiro de uma vez só? Ao invés de camada por camada? Certo? Isso tornaria o processo ainda mais rápido? E a priori, como a gente está trabalhando com luz, por que isso não seria possível, né? Próximo problema. Raio-X.
Raios-X eles foram descobertos já fazem bastante tempo e eles são extremamente úteis na medicina, certo? Porque muitas vezes, quando alguma coisa de errado acontece com o seu corpo, o problema ele está dentro de você. E os médicos eles não podem ficar abrindo o seu corpo o tempo todo para ficar descobrindo o que está errado, né? Provavelmente seria um pouco desconfortável. Então, o raio-x ele é muito legal, porque ele permite encontrar os problemas sem abrir o seu corpo. Só que o raio-x ele cria uma imagem bidimensional. Tudo bem, para a sua mão, que é suficientemente bidimensional, isso pode ser suficiente. Mas como que você cria uma imagem de um cérebro, por exemplo? O cérebro é uma estrutura muito complexa, certo? Se eu quero identificar um problema no seu cérebro, não adianta eu ter uma imagem bidimensional do seu cérebro, certo? Eu gostaria de ter um modelo tridimensional. Tudo bem? Eu gostaria de conseguir examinar, por exemplo, fatia por fatia do seu cérebro, sem fatiar o seu cérebro. Então, como fazer isso? Como produzir um escaneamento tridimensional do corpo humano usando raio-x? Esse é o segundo problema. Terceiro problema. Vamos falar de arte. Essa moça aqui é a Mary Everett Bull. Ela era esposa do George Bull. George Bull é a pessoa que criou os booleanos. Olha só, o quadro é em homenagem ao George Bull. Essa é a esposa dele, certo? Ela também era matemática e ela gostava muito de matemática, de pensar em como ensinar matemática, como tornar a matemática atrativa para outras pessoas, em especial crianças. E logo quando ela era criança, ela gostava de brincar com cordas e formar figuras prendendo cordas em pinos, certo? E essas figuras, muitas vezes, elas têm formatos muito matemáticos. E mais tarde, ela acabou desenvolvendo isso em kits, certo? De arte com cordas, que ela esperava que incentivasse as pessoas a se interessar por matemática. E eu vou mostrar exemplos disso. Isso já é um exemplo disso, né? Mas um exemplo mais matemático. Digamos que você tenha um círculo com vários pinos, podem ser pregos, por exemplo, e você vai prendendo cordas para formar figuras nesses pinos. Então, uma coisa que você poderia fazer, por exemplo, é conectar uma corda de um pino até um pino que está, não sei, 10 pinos para frente. E se você vai fazendo isso para todos os pinos, você vai formar essa figura bonitíssima de um círculo. Certo? Tudo bem, eu estou pegando de um ponto, conectando a um ponto que está a uma distância constante dele. Eu poderia fazer uma coisa diferente, né? Eu poderia, por exemplo, pegar cada um desses pontos, eu posso representar por um ângulo, e eu posso conectar no ângulo que seria correspondente ao dobro dele. Se você fizer isso, magicamente aparece um cardioide. Isso aqui é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Porque parece muito aleatório que tenha surgido um cardioide conectando os pontos, cada ângulo ao dobro dele. Tipo, por que isso acontece? Eu sei por que isso acontece, mas eu não vou contar para vocês. A minha expectativa é deixar muito mais perguntas do que respostas. Ok. Figuras matemáticas, elas são relativamente simples de criar, porque tudo que você precisa é de um padrão. Você conecta as cordas de acordo com um padrão, e aí esse padrão te dá uma figura matemática, certo? Ela está dizendo alguma coisa sobre a operação que você está realizando, assim como o gráfico faz isso. Mas e se eu quiser criar uma imagem mais complexa? Se eu quiser, por exemplo, fazer um desenho realmente com cordas? Como que eu faço isso? Esse é o próximo problema. Como você cria imagens complexas usando cordas?
Tudo bem? Então, novamente, esses são 3 problemas. Eles são problemas bem diferentes do tipo de problema que a gente encontra na matemática. Certo? Eles são problemas práticos. Então, agora a gente vai esquecer esses problemas e a gente vai começar a fazer coisas mais matemáticas. A nossa brincadeira agora é tentar identificar objetos através das sombras, certo? Isso é uma coisa bem comum no nosso dia a dia. A gente está constantemente identificando objetos pelas sombras, certo? Então, vamos imaginar que você tem... Bom, deixa eu só fazer um comentário. É claro que se eu te der uma sombra do seu objeto, tem muita informação faltando ali, né? Por exemplo, eu sei o formato que ele tem nessa direção, mas eu não sei a profundidade que o seu objeto tem. Então, vamos tentar passar mais informação do que isso. Vamos imaginar que a gente tem um objeto tridimensional e que eu coloco 3 lâmpadas. Essas lâmpadas elas estão desenhadas aqui só para fins didáticos, né? Mas você teria que imaginar que elas estão bem longe, tudo bem? Porque essas lâmpadas elas vão projetar sombras desse objeto nos 3 planos coordenados, certo? E a ideia dessa brincadeira é que você tente descobrir qual é o objeto a partir das sombras que ele projeta. Então, no caso, se as sombras são 3 triângulos, esse objeto deve ser tetraedro. Faz sentido? Faz sentido, né? 3 projeções triangulares, tetraedro. Ok. Próximo caso. Se as projeções elas são 3 quadrados, então o objeto deve ser tetraedro de novo. Claro, né? Não? Você estava esperando o quê? O cubo? Então, de fato, o tetraedro ele projeta sombras quadradas, se você posicionar ele certinho, porque o tetraedro ele cabe de uma maneira bem bonitinha dentro do cubo, certo? Então, vai acontecer que quando você tentar projetar uma das faces do cubo, esse cubo aqui não existe, certo? É um cubo imaginário. Você vai ver que o tetraedro vai ocupar a face inteira na projeção. Isso pode não estar completamente claro na figura, mas se você tivesse um modelo desse objeto aqui, você conseguiria ver bem direitinho que ele realmente está ocupando tudo. O tetraedro não é a única forma que tem essa propriedade, certo? Você consegue pegar outros sólidos e colocar ele dentro do cubo de modo a ocupar a face inteira. E, na verdade, existem até fractais que fazem isso. Todas essas formas, elas dão origem a um objeto fractal que a sombra... Esse aqui é a pirâmide de Sierpinski, certo? E a pirâmide de Sierpinski, ela tem 3 sombras quadradas. Projeções ortogonais. Eu imagino que isso não seja nada óbvio, certo? Mas existe uma linha de pensamento que vai te levar para a conclusão de que o triângulo de Sierpinski tem 3 sombras quadradas antes de concluir que o tetraedro tem 3 sombras quadradas. Na verdade, tem um argumento matemático que você consegue tirar esse e aí dizer que o tetraedro tem 3 sombras quadradas só porque é o fecho convexo do triângulo de Sierpinski. Por quê? Por quê? Por que a pirâmide de Sierpinski tem 3 sombras quadradas? Não vou dizer. Mas tem. Ok. Se a gente for para 2 dimensões, a gente vai ter a intuição clara e evidente de que realmente está faltando muita informação, certo? Imagina, então, que eu te dei 2 projeções do seu objeto. Eu estou pedindo, se você sabe a largura e a altura do seu objeto, me diga qual é o objeto. Eu não tenho nenhuma ideia de qual é o objeto, certo? Como que eu vou saber? Tem vários objetos que têm a mesma largura e a mesma altura. Ok. Mas a nossa ideia era identificar objetos através das sombras, não provar que não é possível. Então, vamos tentar aumentar o nível de informação que a gente realmente recebe
Ao invés de eu te dizer simplesmente o formato da sombra, imagina que esse objeto é translúcido, certo? E aí, a gente vai passar, como muitas vezes acontece na vida, de uma variável binária para uma variável não binária. Tudo bem? Essa curva, essas duas curvas, elas estão representando o quanto de luz está atravessando, certo? E ela está ao contrário, tudo bem? Porque ela está maior em lugares que deveria ter menos luz, porque o objeto é mais largo, tudo bem? Mas eu espero que a ideia esteja clara, certo? Então, é como se ela estivesse representando, na verdade, quão escuro é essa parte da sombra, certo? E agora eu tenho muito mais informação, tudo bem? Isso ainda não é suficiente. Então, eu vou fazer mais uma coisa. Ao invés de eu te dar só 2 projeções, eu vou te dar todas elas, em todas as direções. Faz sentido, então, o que isso está acontecendo? O que está acontecendo, eu estou te dando várias retas, eu estou projetando a densidade do seu objeto nessas retas, e agora sim, eu estou te perguntando, será que você consegue descobrir qual é o objeto? Bom, você, talvez não, porque a única coisa que você está vendo é um monte de curvas aleatórias. Então, como que essas curvas, elas guardam a informação desse objeto que está aqui no centro, que é a figura do número π, né? Só que tem uma maneira bem inocente de você tentar reverter esse processo. O que você faz? Eu tenho, numa determinada reta, a quantidade de luz que passa em cada ponto. E se eu tentar emitir de volta essa quantidade de luz? Percebe que isso não é uma inversão. Isso não é uma inversão porque pode ser que eu tenha encontrado um pedaço do objeto aqui e eu não encontrei um pedaço do objeto aqui. Eu vou estar emitindo a mesma quantidade de luz ao longo dessa reta, certo? Então, ela não é uma inversão, mas talvez ela recupere alguma informação sobre o nosso objeto. De fato, se a gente realizar esse processo, o objeto aparece. E a representação não está perfeita por causa disso que eu falei, certo? Porque quando eu faço esse processo ele está te dando um retorno uniforme em lugares onde o seu objeto não era uniforme. Então, ele fica fragmentado, certo? Ele fica um pouco borrado nas bordas, principalmente. Tudo bem? Mas existem maneiras de você corrigir isso. De você tentar aumentar a influência de frequências maiores, reduzir a influência de frequências menores, que é você aplicar um filtro. Esse filtro ele permite agora que alguns feixes de luz sejam subtraídos em vez de somados, e de repente você tem uma imagem completamente clara e nítida do seu objeto. Então parece que sim, é possível identificar um objeto através das suas sombras. Isso é uma coisa muito mágica. Porque isso resolve todos os nossos 3 problemas. Como que isso resolve nossos problemas? Como que eu crio uma imagem tridimensional do corpo humano? Você usa um raio-x que tira imagens do seu corpo em todas as direções. E aí você combina essas imagens usando aquele processo de refletir o que está ali, emitir a luz, passar pelo filtro para melhorar a qualidade da imagem e criar uma imagem
certo? Você consegue reconstruir o corpo humano por camadas. Porque a gente reconstruiu o Pi era uma imagem bidimensional, mas tudo isso funciona para 3 dimensões, porque os objetos tridimensionais, eles são vários objetos bidimensionais um em cima do outro. Tudo bem? Como que isso resolve o problema de impressão 3D? Você pega aquela resina que solidifica com a luz e você ilumina ela, usando as camadas, como se fossem os raios-x do seu objeto. Certo? Você coloca, isso aqui é a resina que ela está girando, certo? A resina ela está girando em torno de si mesma, e você tem um laser que aponta diretamente para ela, formando as imagens daquele objeto, as imagens rotacionando, certo? E isso cria o objeto inteiro de uma vez só. Esse aqui é o motivo pelo qual eu estou fazendo essa apresentação, certo? Porque eu achei isso muito legal. Eu sei que isso é um trabalho recente. É uma coisa que está sendo feita agora, certo? Está sendo desenvolvido agora. Eu acredito que nem esteja no mercado ainda. Mas funciona. E isso resolve os problemas que a gente tinha proposto. Isso resolve novos problemas que a gente nem tinha considerado, certo? Por exemplo, aquele método de impressão antigo, ele não consegue fazer algo simples como imprimir em cima de um objeto que já existe. E esse aqui consegue. Ele consegue, por exemplo, colocar um cabo numa chave de fenda. Você coloca a parte de ferro da chave de fenda, mergulha no seu líquido e você imprime ao redor dele. Você consegue mergulhar um navio no seu líquido e imprimir uma garrafa ao redor do seu navio. Isso também permite a impressão de objetos minúsculos, certo? Microscópicos. O que é muito legal. Ok. E como isso resolve o nosso problema mais importante, que é a criação de imagens de cordas? No problema de imagem de cordas, a solução não é tão simples. Tudo bem? Eu vou deixar a imagem passando já. A solução do problema, ela não é tão simples quanto os dois anteriores, porque não dá para subtrair uma corda, né? Eu não consigo dizer, essa corda aqui eu quero que tenha valor negativo, então eu vou remover ela da figura. Eu não consigo fazer isso, eu só consigo adicionar. Então, a priori, seria a imagem sem o filtro. O que pode criar uma imagem bastante distorcida. Mas existem maneiras de você melhorar esse processo usando otimização. Ao invés de você usar diretamente aquele processo de reverter a luz, você pode pegar aquelas curvas que você produziu e analisar para cada ponto, por exemplo, qual é a melhor reta que eu posso adicionar aqui, que vai melhor se adequar ao desenho, e repetir esse processo iterativamente. E é desse jeito, especificamente desse jeito, que essa imagem foi criada. Tudo bem? Criando aquelas curvas e usando o processo de otimização para determinar qual a melhor corda para adicionar em cada momento. E, é claro, a gente consegue criar uma imagem colorida, porque a gente consegue pegar uma imagem, decompor ela em 3 cores e usar apenas cores, para cada uma dessas imagens, que é uma cor específica, a gente faz esse processo e cria a imagem dessa cor. E aí, colocando uma por cima da outra, a gente tem uma imagem em cores. O que é muito legal. Ok. Quem foi que descobriu isso, que a gente consegue fazer essas coisas incríveis? Será que foi um médico? Será que foi um artista? Será que foi um engenheiro? Não, foi um matemático. O matemático
Johann Radon, ele desenvolveu essa operação, que é chamada de transformada de Radon. E o que ela faz é justamente pegar um objeto e transformar ele nessas ondas, que são as projeções em todas as direções, levando em consideração a densidade do seu objeto, certo? Essa apresentação não tem nenhuma fórmula matemática, tudo bem? Mas essa transformada, ela é dada na forma de uma integral, tudo bem? E isso faz todo sentido, certo? Porque o que eu estou fazendo é pegando uma reta e eu estou querendo calcular a área da interseção dessa reta com esse objeto, certo? Isso que é a densidade da projeção. Então faz todo sentido que seja uma integral. Você consegue encontrar a fórmula facilmente e ela pode parecer um pouco assustadora, mas tudo que ela está fazendo é isso. Para cada reta, e isso é parametrizado usando... isso, na verdade, é uma curiosidade muito interessante. Você vai fazer uma parametrização natural usando coordenadas polares, porque as retas vão ser dadas em função do ângulo e a posição na reta em que você se encontra. E por causa das coordenadas polares, vai surgir um termo ali que, na sua expressão, ele representa o filtro. Aquele filtro que a gente usou ali atrás? Então, aquele filtro existe porque essa transformada ela opera num círculo. Então, o filtro é culpa das coordenadas polares. E uma outra curiosidade interessante é que essa transformada ela é inversível se a sua função for bem comportada. Isso é bem de praxe na matemática, certo? Se o seu objeto for bonitinho, as coisas funcionam bem. Mas todos os objetos que a gente viu não são bonitinhos. Certo? Porque uma coisa que você pede, por exemplo, é que a sua função seja contínua. Esse objeto aqui que está girando, ele não é o gráfico de uma função contínua. Porque você vê, por exemplo, eu tenho uma região vermelha e ao redor dela eu tenho uma região preta. E a maneira como você sai da vermelha para a preta é brusca. Certo? Não é contínua. Uma hora está vermelho e na outra hora está preto. Então, a transformada de Radon ela não é inversível nesse caso. Mas tudo bem, porque a gente consegue um retorno que é bom o suficiente, certo? A gente estava pensando em problemas práticos, e na prática você não precisa de uma inversa perfeita. Mas isso diz para a gente que esse problema ele não está completamente resolvido. Tudo bem? Na medicina, a gente usa uma transformada inversa boa o suficiente, mas pesquisas são feitas até hoje para tentar melhorar esse bom o suficiente, para tentar fazer essa inversa funcionar cada vez melhor, certo? E em qual dos problemas anteriores o Radon estava pensando quando ele desenvolveu essa operação? Claro que nenhum deles. O Radon estava preocupado com outras coisas. Ele estava pensando numa pergunta que um matemático faria. Se eu te dou as projeções de um objeto, será que eu consigo reconstruir o objeto de volta? Era isso que ele estava pensando. Ele trabalha com equações diferenciais. A primeira aplicação do trabalho dele, das que eu mostrei, foi a tomografia, que é a aplicação na medicina. Ela veio 50 anos depois dele desenvolver a transformada. Ele já estava morto. Ele não viu. Ele nunca viu para que aquilo ia ser utilizado. Ok. E aí, eu não quero deixar uma impressão de que o que eu estou dizendo é que o que você faz é desenvolver a sua matemática sem se preocupar com as aplicações e torce para que uma aplicação surja, certo? Na verdade,
Eu costumava até brincar com uns amigos meus, dizendo que eu ia ficar ofendido se alguém algum dia aplicasse o meu trabalho. Não é verdade, ok? Para ser sincero, eu ia ficar honrado se alguém usasse meu trabalho e aplicasse para alguma coisa. Mas não é por isso que eu faço matemática, e eu acredito que não seja por isso que a maior parte das pessoas faz matemática, certo? As aplicações da matemática, elas surgem por acidente. Elas quase sempre surgem por acidente. Então, por que você faz matemática? Você faz matemática porque a matemática é linda. E porque a matemática é divertida. E se você não acha que a matemática é linda ou que a matemática é divertida, você precisa ver mais seminários de coisas legais. E isso. Eu vou só comentar rapidamente sobre as minhas referências. Um fun fact sobre mim é que eu não sei ler. Então, todas as minhas referências, elas são vídeos no YouTube. E algumas das perguntas que eu deixei em aberto são respondidas em alguns desses vídeos. Esses vídeos são boas referências. Eu recomendo que vocês deem uma olhada neles. Obrigado. Perguntas? Dúvidas, sugestões? Eu fico imaginando o parecerista da Bundesfapesp quando recebeu o projeto do Radon e falou que não, mas isso não serve para nada. Mas eu também pensei na hora que ele estava falando como é que explica para alguém que quer fazer matemática. Na hora que estava fazendo o negócio de construir, juntar as ferramentas, eu fiquei pensando, nossa, é igual jogar Blue Prince, mas talvez eu passe menos raiva jogando Blue Prince. Fala lá no fundo. Espera aí que o microfone está indo. Assim, não é exatamente sobre a apresentação, é mais quando que vai sair no YouTube que eu quero mandar para os meus alunos. Essa eu acho que eu sei responder. Depende de quando o Paulinho me mandar, mas provavelmente lá para segunda, no máximo, já deve estar lá. Mais alguém? Então, deixa eu só recados. O próximo é dia 14 de novembro. E aí vai ser o último do ano. E aqui o certificado laranja. Muito obrigado novamente. E é isso, pessoal. A gente se vê daqui um pouco mais de um mês.